Bom dia, meus irmãos e amigos. Eu sou o pastor Milton Mercante e nesta segunda-feira, dia 6 de julho de 2026, eu quero estar meditando com vocês num texto que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 24 e 25, que nos diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Ontem nós tivemos a desclassificação da seleção brasileira na Copa do Mundo. Verdade, traz muita tristeza para o povo brasileiro, mas o que Paulo está falando aqui, que o mais importante não é esse prêmio que se ganha em competições, como ele fala. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que eu alcancei. Sim, é um prêmio que é disputado aí em competições como ontem, na Copa do Mundo. O Brasil foi desclassificado. Mas no versículo 25 ele traz o ponto-chave. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. O prêmio, que é disputado como Copa do Mundo e tantas outras competições, tantas outras situações esportivas, são prêmios passageiros, são coisas corruptíveis. Traz aquela alegria no momento, mais à frente, alguns dias depois, aquela alegria já passou e vem outras que traz alegria, tristeza. Tudo isso são passageiros. Mas Paulo foca aqui o mais importante, que é a nossa coroa corruptível. Nós precisamos lutar, competir, nos esforçarmos, correr de tal maneira que possamos alcançar a coroa incorruptível, que é o prêmio de estarmos morando nos céus com o Senhor. A coroa que o Senhor tem preparado lá nos céus para todos aqueles que tenham uma vida com Ele, que tenham aceitado a Ele como Senhor e Salvador. Isso sim, isso é o que importa. Isso é o que vale a pena realmente. As outras coisas são alegrias passageiras, momentâneas, mas isso aqui é algo eterno na vida daqueles que lutam para alcançar. Assim como em uma competição você tem que se esforçar para alcançar, só que você tem que ser melhor do que o seu oponente para você vencê-lo na competição. Para alcançarmos a coroa eterna, não há uma competição com pessoas, mas sim com o reino do mal, com as coisas pertinentes a essa terra que a Bíblia nos fala que ela jaz no maligno. Então é isso sim, isso que nós devemos lutar, nos esforçarmos, buscarmos ali com toda a nossa vivência com o Senhor, nossa dedicação, corrermos ali, estarmos lutando, labutando para alcançar aquilo que o Senhor tenha preparado para nós, que é a coroa incorruptível. Isso é o que mais importa. Talvez nessa manhã, ao assistir esse vídeo, você esteja triste. Sim, também eu estou triste por algo passageiro. Amanhã, depois da manhã, essa tristeza já passou. Mas eu quero trazer para você algo mais importante do que isso, que é aquilo que nos leva a recebermos a coroa incorruptível, o prêmio maior, que é estarmos indo morar nos céus com o Senhor. Pense nisso, reflita sobre isso. Não permita que essa tristeza momentânea venha abalar realmente aquilo
que é fundamental na nossa vida, que é a nossa salvação. É aquilo, todas as outras coisas aqui são passageiras, mas aquilo que o Senhor preparou para nós é eterno. Por isso que Paulo fala, nós lutamos para alcançar a coroa incorruptível. Pense nisso e coloque a sua vida diante do Senhor, porque essa coroa nós só alcançamos mediante o Senhor Jesus na nossa vida. Que o Senhor possa nos abençoar e nos conceder a alegria verdadeira, que é ter Ele na nossa vida. Amém.